Bom dia, irmãos. Estamos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Já tivemos a nossa abertura logo cedo com o presbítero Antônio. Que bênção! Graças a Deus por isso. Estamos encerrando nossas lições na Confissão de Fé de Westminster. Hoje é a última lição. Já trabalhamos muitas doutrinas, desde o começo do ano, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, do pecado. Falamos sobre Cristo, sobre a obra da salvação, sobre o processo da salvação, sobre os meios da graça, sobre a oração, sobre o domingo, sobre a lei do Senhor, sobre a doutrina da igreja, sobre o governo da igreja, batismo, Santa Ceia. Tantos assuntos importantes nós já tratamos. Espero que o seu coração tenha sido enriquecido com a palavra do Senhor. A doutrina, a teologia cristã, ela é linda, ela esclarece, ela ilumina e dá convicção ao nosso coração. Como é bom estudar a palavra do Senhor. Na próxima semana estaremos com um novo tema, um novo assunto que daremos conhecimento aos irmãos, né, para darmos sequência ao nosso escola dominical. Tudo isso, assim, é provisório, até nós nos encontramos novamente, né, na igreja, a escola dominical na igreja, juntos, né. As vacinas estão já finalizando a fase de testes, logo em breve terá a aprovação delas. Oremos para que o quanto antes sejam liberadas e assim a população seja vacinada e as coisas voltem ao normal. Queremos que as coisas voltem ao normal, que a igreja volte ao normal, os trabalhos normais. Oremos por isso, meus irmãos, oremos para que isto aconteça. É o desejo do nosso coração. Enquanto isso, com os recursos que Deus, na sua providência, nos permite, com a tecnologia, com a internet, com esses conhecimentos, estamos assim ministrando a palavra do Senhor, com mensagens, com devocionais, com estudos, com pregações. Espero que o seu coração seja alimentado, fortalecido, apesar das circunstâncias adversas, né, estamos distantes uns dos outros. Espero que o irmão esteja sendo edificado e fortalecido na palavra do Senhor, até esse tempo acabar, e em breve há de acabar. Amém? Mas vamos trabalhar esta manhã essa doutrina, importante doutrina bíblica, né? Vamos falar sobre o juízo final. Isso traz conforto, segurança e alerta ao nosso coração. Por isso que é importante doutrina, não podemos fugir a ela, porque está ensinamento claro da palavra de Deus e temos que nos preparar para o dia final, para o encontro com o Senhor. E um dos elementos dos acontecimentos finais dos últimos dias será o juízo final. E não tanto para o povo do Senhor, que está remido, resgatado, justificado, mas para os ímpios e injustos que desprezam o Senhor, esse dia será terrível, esse dia será triste demais. Tá? Então vamos falar sobre este assunto, o juízo final, nesta manhã, ok? É um assunto abordado pela palavra de Deus amplamente, né, em toda a Escritura Sagrada. É um acontecimento iminente, né, que vai acontecer e vai atingir todas as pessoas e que vai resultar no castigo eterno daqueles que estão fora de Cristo, que rejeitam a Cristo, que desprezam a Cristo, que estão longe do Senhor. Então será terrível, será o decreto, a sentença final do destino eterno daqueles que fogem ao Senhor. Quanto aos justos, olha, é esperança. Receberão, então, diante do Senhor, as recompensas prometidas, o galardão prometido pelo Senhor, e assim nós estaremos para sempre com Ele no céu. Que bênção! Aguardemos esse importante acontecimento. O mundo não está preocupado com isso. Os homens sem Deus estão pouco preocupados com isso, nem sabem muitos deles que isso vai acontecer e vai pegar a todos, né? Vai pegar a todos. Segundo o Catecismo Maior, na sua pergunta 88, assim ele define o juízo final, essa doutrina, né? Imediatamente após a ressurreição, que já foi abordado, virá o juízo geral e final dos anjos caídos e dos homens. Vai pegar a todos, né? Todos. De cujo dia e hora homem nenhum sabe, né? Ninguém sabe. Para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor.
Temos que estar, todos nós, preparados para a vinda do Senhor. Irmão, essa é a pergunta que devemos pensar nesta manhã com muito cuidado. Estamos nós preparados para o encontro do Senhor com o Senhor? Você está preparado para o encontro com o Senhor? Essa é uma pergunta séria. Certamente estamos na contagem regressiva para esse dia. O cronômetro, o relógio de Deus está andando. Estamos caminhando para esse dia, viu, irmãos? Estamos caminhando. Diante disso, o que é preciso saber sobre o juízo final? Né? Que precisamos saber. Essa doutrina é importante para termos convicção do que as coisas de verdade vão acontecer. Não o que nós queremos, o que nós sonhamos, o que nós imaginamos, o que nós gostaríamos, mas o que de fato vai acontecer pelos decretos eternos de Deus. É isso que tem que estar afiado à nossa fé. A nossa fé. Primeiramente, vamos abordar, assim, conforme assim, o próprio livro que você tem em mãos e tem estudado, né? A realidade do juízo final, ou seja, é um fato, é algo verdadeiro, vai acontecer mesmo, né? Não é uma possibilidade, né? Algo que talvez aconteça, não, vai acontecer mesmo, é uma realidade, assim foi. Diz assim o nosso texto da Confissão de Fé, no início do parágrafo diz assim: Deus já determinou em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo. Ou seja, Deus já deliberou, Deus já decretou, Deus já determinou o dia do juízo, o dia em que vai julgar o mundo com justiça. Vai julgar o mundo com justiça. Deus é um reto juiz. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É importante que você entenda e associe a vinda de Jesus com o juízo final. Então, a vinda de Jesus, né, quando Jesus voltar, com isso acontecerá a ressurreição dos mortos e também o juízo final. Tudo por ocasião da vinda de Cristo. É o que ensina a palavra do Senhor. João 5, 22 a 27 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Trata-se da ressurreição dos mortos, quando Jesus voltar. Mas continua. Porque, disse Jesus, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade. O Pai deu autoridade. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai deu autoridade ao Filho para julgar. Ok? O Pai confiou ao Filho o julgamento, quando ele voltar. Romanos 14, 10 a 12 diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? E por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, por que você fica jogando pedra no irmão, julgando o outro irmão? Vamos todos comparecer e cada um vai dar contas a Deus. Então, você não é juiz do teu irmão. Deus é juiz dele, e é teu também, e é meu também. Diz o texto, Paulo fala, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Estamos salvos, justificados pelo sangue de Cristo, mas isso não implica que nós somos isentos e sermos responsáveis pelos nossos atos. Não é para a condenação eterna, nada disso. Nós já somos em Cristo salvos, tá? Mas vamos prestar contas, sim, para efeito de nossos galardões, vamos prestar satisfação diante do Senhor. Mas não é para condenação, mas vamos comparecer. Isso é responsabilidade. Não é porque achamos que somos crentes, somos salvos, podemos fazer o que quiser, falar o que quiser.
De forma alguma. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Perdão, desculpem. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Hebreus 9, 27 a 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, nós. Então, o homem só morre uma vez. Não tem morre, nasce, isso não existe. Tá? Biblicamente, isso é inconcebível. Né? O homem morre uma vez, ou vai para estar com Deus, ou estará no Hades, aguardando o juízo final, mas já em estado de condenação. Então, o homem só morre uma vez, e depois disso aguarda o juízo final, né? O juízo. Assim como Cristo, olha como o autor sagrado faz essa conotação. O homem só morre uma vez, depois é o juízo, como Cristo veio e como Cristo vai voltar. São fatos, são acontecimentos, são coisas únicas na vida do povo de Deus, né? E assim temos que aguardar. Hebreus 10, 31 diz assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha essa expressão interessante, né? O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certamente sabemos que o juízo final abordará todos, ou para condenação ou para salvação. Mas vamos comparecer todos perante o Senhor. Então é uma responsabilidade de viver em santidade, de viver reto diante do Senhor, de fazer a coisa certa. Somos crentes, somos salvos, mas nós somos responsáveis diante de Deus para uma vida santa, em obediência ao Senhor. Lembra do que Paulo fala? Todos compareceremos perante o Senhor para prestar contas, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Isso traz responsabilidade para o cristão, né? Vida, responsabilidade, como viver seu testemunho diante de Deus. Não tem essa questão de alguns crentes acharem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou prestar conta somente para Deus, ninguém tem nada a ver. Tem sim. Tem a forma como você se comporta, como se conduz, seu testemunho, como se glorifica o nome do Senhor, como você cumpre os mandamentos, como você leva as coisas de Deus a sério, sem dúvida nenhuma. Responsabilidade diante de Deus, diante da palavra. Quão sério é isso, né? Assim, algumas pessoas são muito irresponsáveis, até levianas na forma como levam a vida cristã, sem nenhum compromisso ou responsabilidade. Ponto 2. A abrangência do juízo final. Diz assim: Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, lembra-se desse? Satanás e seus, os anjos caídos, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a face da terra. Todas comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas obras. Todos os homens, todas as criaturas comparecerão perante o tribunal de Cristo. Eclesiastes 2,14 diz: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas virão à tona. O Salomão, autor de Eclesiastes, já dizia isso, né? 2 Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Na verdade, todo esse capítulo da segunda carta de Pedro é muito importante sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo que virá como ladrão, mas virá buscar seu povo e trazer o juízo. E essa expressão aparece muito: o dia do Senhor.
O dia do Senhor. Essa expressão aparece muito na Bíblia, no Antigo Testamento, em vários dos profetas. Sofonias é um dos profetas que aborda com muita propriedade a expectativa do dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de julgamento. E assim é o que diz aqui o Pedro. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e sob castigo reservar os injustos para o dia do juízo. Então vão pagar seus crimes, vão pagar suas violências, vão pagar suas mentiras, suas corrupções. Todos os homens vão pagar tudo isso. Passa desapercebido pela justiça humana e passa, né? Porque você tendo condições e recursos, você, né, consegue facilidades, você consegue coisas assim, com suborno, comprando, vendendo, mas não escaparão. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar. Né? Então cometem as suas maldades, suas corrupções. Né? O ser humano em geral pensa que vai fugir, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Judas 6 diz assim: e há anjos os que não guardaram seu estado original, como Satanás e aqueles que o seguiram, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, que é um grande dia, um tribunal, todos diante de Deus. É um negócio estupendo, inimaginável, indescritível por nós. Nossa mente não consegue conceber a grandeza desse momento, né? A seriedade desse momento, porque é Deus chamando a si todos os homens. Senhor, tem misericórdia. Quais as finalidades desse juízo? Por que tudo isso? Todos os homens e anjos, todos os seres, comparecendo diante do Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, no seu trono de glória. Qual a finalidade? Vamos ver, isso é simples. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar sua glória, sua soberania, sua majestade, sua perfeição, manifestar, revelar. De que maneira? Glória na misericórdia com que salva os eleitos. É a glória da sua bondade em salvar o seu povo, os benditos do Senhor. Ele é glorificado na salvação dos eleitos. Deus é glorificado na salvação do povo de Deus. Assim como Deus é glorificado, sim, na condenação dos réprobos, dos ímpios, dos injustos, dos desobedientes, dos impenitentes, cujo coração se rebelam contra o Senhor e desprezam o Senhor. Deus sempre será glorificado. Aliás, Deus sempre será glorificado na manifestação do seu amor e na manifestação da sua justiça. Justiça. É bom sempre lembrar que a condenação é baseada na justiça justa de Deus. Olha que interessante, parece uma relevância de palavras, né, desnecessárias. Não, justiça justa de Deus, porque vem de Deus, perfeita, por causa do caráter do homem, por causa da obra do homem, por causa da a própria ação do homem, traz sobre si a condenação, a justa ira de Deus. Então jamais na sua mente se permita pensar, mas será que Deus está sendo justo por fazer isso? Então, a mente humana é assim, olha para o homem, né, e sempre defendendo o homem com sua maldade, corrupção, pecado, né? Desde a queda é assim, desde a queda. Isso é o coração do mundo, do homem corrupto, né? Isso é um mar, né, de depravação, assim, procurando uma justificativa, uma causa, né, para a sua situação. A causa maior é a santidade de Deus, a glória de Deus, que é desprezada, que é abandonada, que é esquecida pelos homens, deliberadamente. Então, a ira vem com justiça e Deus é glorificado. Aliás, tudo que Deus faz, meu irmão, tudo que Deus faz é perfeito, tudo. A vontade de Deus é perfeita, repleta de bondade, de ternura, de justiça e de amor. As coisas erradas não estão em nada dos caminhos de Deus, né, do que Deus faz, estão no homem. Tudo que há de errado é no homem, tá? É o homem que inverte, é o homem que distorce, tá? Então, a condenação é mais do que justa, né? E Deus será glorificado. A finalidade desse é ser glorificado. Ele é Deus, ele é santo, e ele é Senhor sobre todas as coisas.
Mateus 25, 31 e 33 diz assim: quando vier o Filho do Homem, olha o termo, na sua majestade, porque ele é rei, ele é senhor, ele é soberano. Jesus é rei, ele é soberano. Quando ele voltar e todos os anjos com ele, então se assentará aonde, diz o texto de Mateus, se assentará no trono da sua glória. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor na sua vinda. Oh, Deus amado. E todas as nações reunidas em sua presença, todos os homens, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Bom, texto todo de Mateus 25 é tremendo, né? Aí vem a palavra os que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E do lado esquerdo dirá: apartai-vos de mim, né? Malditos pelas obras, assim, longe do reino de Deus. Mateus 25, nós vamos ler depois esse texto todo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. É o juízo. A volta de Cristo. A volta de Cristo trará isso. A volta de Cristo trará isso. Comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberão o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Isso os crentes, tá? Os crentes. Essa palavra é os crentes. O galardão para os crentes, né? Segundo nossas obras, segundo nossa santidade, segundo nossa conduta. Mateus 12, 26, 37 diz: digo-vos que de toda palavra frívola, tola, inútil, que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Toda palavra é inútil e vã. Os homens falam tantas besteiras, tantas bobagens, tanta coisa que não leva a nada. Meu Deus do céu! Quanta insensatez, e as pessoas aplaudem aquilo que é tolice. Os homens riem daquilo que é tão insignificante. Vamos prestar contas de palavras jogadas ao vento. Palavras frívolas. Os homens darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmão, cuida das palavras que você profere, daquilo que você fala. Meça sempre, procure medir sempre as suas palavras. Procure medir como você se comunica, o que você expressa. Não permita que você, no seu coração, seja de fogo, e fúria, e amargura, e ira, solte para fora tudo o que você pensa, de uma forma insensata, tola, imprudente. E você joga ao vento, joga na parede, joga tudo que você acha e fala. Nós vamos prestar contas, porque causamos males aos outros, muitas vezes com aquilo que nós proferimos. E nós temos que dar bom testemunho de sabedoria e sensatez, cheio do Espírito Santo, a essa sociedade, que não tem controle de nada. Ninguém tem controle de coisa nem de si mesmo. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo, olha só! Que a importância da santidade, do vigiar, do cuidar da saúde do corpo e do que nós fazemos, onde vamos, onde não devemos ir, né? Onde nossos pés, né? Nós vamos prestar contas sim a Deus, com certeza. Isso nos torna mais responsáveis diante do Senhor. E vamos comparecer, por isso com a importância de um andar reto diante de Deus, né, irmãos? Quando será isso? Quando será a data do juízo final? Bom, sabemos que vai acontecer, será na volta de Cristo, mas não sabemos a data, tá? Diz o texto: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Tem que ter uma convicção em mim e você. De fato, vai acontecer. Tá?
Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens. Não quer. A fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, né, se firmando em alguma data, alguma situação, e relaxem, né, ou façam alguma coisa indevida, né, indevida. Então, nós não sabemos. Porque não sabemos, nós vigiamos. Porque nós não sabemos, nos preparamos. Porque nós não sabemos, procuramos andar corretamente diante do Senhor. Que bênção, né? Interessante isso. Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Atos 17, 30, 31, Paulo, no seu discurso lá em Atenas, ele disse: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, o Senhor voltará, então vamos pregar, anunciar, se arrependam, venham a Deus. Por quê? No 31 ele explica: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus estabeleceu, já determinou um dia em que vai julgar o mundo com justiça. Ele continua: por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que varão é este? Jesus. Então Deus estabeleceu um dia que vai julgar o mundo através do Filho, através de Jesus. A expectativa diante desse acontecimento é a seguinte: devemos estar sempre vigilantes, sabendo que hora virá o nosso Senhor, sempre prontos a dizer: vem logo, Jesus, venha logo, Jesus. Venha consumar sua obra, Jesus, buscar sua igreja, levar sua igreja, consumar o plano de Deus, Senhor. Maranata, Jesus. Vamos ver essas passagens aqui na Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Isso aqui nós vamos ler. É um texto maior, né? Nós vamos ler aqui nas Escrituras, diz assim, Mateus 24, 32 a 44, tá? Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, ele está voltando. Estamos, com certeza, vivendo tempos com sinais muito interessantes para avaliarmos com muita oração, muito temor, sem especulações, mas com sabedoria na palavra, entendendo que vivemos dias maus. Coisas que vivemos diferente de qualquer outro momento da história humana, estamos vivenciando. Aguardemos a volta do Senhor, com certeza, ele está voltando, né? Marcos 13, 28.
Evangelho de Marcos, capítulo 13, 28. Vamos ler também aqui, é um texto maior. Nós vamos acompanhar aqui a leitura. Por favor, na sua Bíblia também acompanhe aí, né? Marcos 13, 28 até o 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Quem disse isso foi Jesus aos seus discípulos. O seu sermão profético, a sua exortação é para nós. Vigiai, orai, estejamos apercebidos e preparados para a vinda do Senhor, o dono da casa, o Rei, o Senhor voltará. Sejamos vigilantes, irmãos. As consequências, o último ponto, as consequências do juízo final. Bom, os justos irão, então, quando acontecer o juízo, para nós, crentes, justificados em Cristo, não há condenação. Pelo contrário, é a definição de nossa situação eterna, de nossa bênção eterna, de nossa plenitude eterna. Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo, alegria, procedentes do Senhor. Quem morrer em Cristo agora já está com o Senhor, já está na presença do Senhor. Mas no plano de Deus, a perfeição, a plenitude, será quando Jesus voltar. Que eles voltarão também com Jesus, serão ressuscitados, receberão um corpo glorificado e nós juntos para sempre estaremos com o Senhor, para sempre. Será estabelecido novos céus e nova terra e juntos na presença de Deus na eternidade. Que bênção! Jamais passou na mente humana, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que somos nós, o povo do Senhor. Que bênção. 1 Coríntios 13, 12, de Paulo fala, Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, apenas um reflexo. Então, quando o Senhor voltar, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, porque estaremos diante do Senhor. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele, com corpos glorificados, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que bênção, amados irmãos, que experiência tremenda. Já li esse texto, tá bom? Vamos pular essa passagem, vamos à seguinte. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 diz: Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, Paulo falando aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, como diz Mateus 24 e 25, em majestade, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, reunidos juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha, louvado seja Deus. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, palavras de esperança, de certeza. O crente não tem dúvida sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. O crente mesmo, à luz da palavra, não pode ter dúvidas. Ele é do Senhor, pertence ao Senhor. Ninguém os arrebatará das mãos do Senhor. Estão com Cristo aqueles que já partiram. Estaremos com o Senhor quando partirmos e voltaremos com o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor, amado. Compartilhe isso com os irmãos. Conforte o coração uns dos outros. Consolai-vos com estas palavras de certeza, de esperança, de convicção, amado. Os ímpios, porém, que não conhecem a Deus, nem obedecem o Evangelho de Jesus, a oportunidade está sendo dada, o Evangelho está sendo pregado, nessa época de isolamento e pandemia, né, quando não estamos nas igrejas, todos, né, a palavra tem sido disseminada pela internet de uma forma extraordinária, os pastores pregando, os evangelistas, os missionários, né, compartilhando a palavra, multiplicando a palavra. As pessoas estão ouvindo, as pessoas certamente estão recebendo muito mais a palavra do Senhor, isso é tremendo. Mas estão obedecendo? Muita gente ainda desprezando o Senhor. E quem dá as costas vai estar diante do Senhor, com certeza. Esses que não obedecem o Evangelho de Cristo serão lançados nos tormentos eternos e punidos com a destruição eterna. Tormentos eternos, destruição eterna, proveniente de Deus. De Deus, da justiça, lembre-se, justiça justa de Deus. Ira justa de Deus. Tá? Ninguém é inocente, não, ninguém é indesculpável. Ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém. Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Não um justo sequer na face da terra. Tá? Desde Adão, não há até a volta de Cristo. Não há um justo sequer que pelas suas obras, pela qualquer outra coisa, seja justo diante do Senhor ou considerado. Não há inocente diante de Deus. Irmão, marque isso, não há. Só há salvação em Cristo por meio do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não é por hereditariedade, não é por boas obras, não é por família, nem por tradição, nem por cultura, nem por nada. O homem só é salvo pela obra de Cristo, porque sem Cristo o homem está perdido, está condenado. Saiba disso, tenha convicção disso. É por isso que a obra missionária, sustentamos missionários, é porque nós evangelizamos, discipulamos, porque sabemos que não há esperança fora de Jesus. Não há. Não há. Não é a religião cristã, não é a igreja cristã que salva, é Cristo que salva para aqueles que creem na obra da cruz. Não é apenas por frequentar a igreja de Cristo, ou frequentar a igreja, essa igreja física, né? Não, somos salvos aqueles que realmente são alcançados pela graça, se rendem a Jesus, se rendem a Cristo, confiam na obra lá na cruz do Calvário. Se assim não for, está perdido, vai para o inferno mesmo e será condenado para sempre e para sempre e para sempre. Tão sério é isso para a gente pregar mais o Evangelho, com mais propriedade, com mais autoridade, com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, falando às pessoas, aos parentes, aos amigos, as pessoas que nós temos oportunidade, da esperança que há somente em Jesus e chamando arrependimento, chamando a vir a Cristo, amados. Porque se não se converterem, se permanecerem nos seus pecados, o destino é condenação eterna. Eterna. Perdição eterna. Quem morre sem Cristo está perdido. Está morrendo muita gente. Quem morre sem Cristo, não importa o que foi na terra, o que fez. Morreu sem Cristo, está perdido, irmão, está perdido. Como é sério isso? Às vezes nós crentes esquecemos disso, ainda mais hoje em dia, né, nesse tempo difícil assim que vivemos, números e números de mortes, e a curva que sobe, que desce, né, fala-se muito disso, e esquecemos
de olhar tudo isso à luz das Escrituras Sagradas, como Deus vê tudo isso, como Deus vê a humanidade, o comportamento humano, como a ação do Senhor em tudo isso, amados. Somos crentes, temos que refletir a realidade, ou seja, analisar, né? Analisar tudo o que acontece à luz da palavra do Senhor. Por isso que não feche a Bíblia. Fica aí, né, vendo tanta coisa, mas fecha a Bíblia. Não, abra a Bíblia e procure à luz das Escrituras respostas, né? Para entender o comportamento humano e ver a mão de Deus, o juízo de Deus, o evangelho pregado, o poder de Deus, os milagres de Deus de verdade, né? Porque isso vai acontecer. O juízo virá e a condenação é eterna, eterna. Não há volta, não há volta. É assim mesmo, irmãos, né? Mateus 21, 41 a 46 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Lembra dos cabritos separados das ovelhas? Na volta de Jesus. Ele vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É isso que vai decretar o juízo final. Condenação eterna. É uma sentença decretada. Já estão condenados. É como que comparecer perante o juiz para receber a sentença. A sentença do castigo eterno para os ímpios, e a sentença da justiça e da vida eterna para os justos. Para os justos. Isso vai acontecer. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do versículo de 3 a 12, nós vamos ler aqui. Estamos finalizando, irmãos. 2 Tessalonicenses 3 a 12, capítulo 1, 3 a 12, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus que ele dê paga, tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando isso vai acontecer? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Quando o Senhor vier em majestade, para ser glorificado pelos seus santos e punirem todos os ímpios e injustos. Isso acontecerá. Texto maravilhoso, né? Depois reflita nesse texto mais tarde, tá bom? Conclusão, o que nós vimos hoje aqui, vamos aqui caminhar um pouquinho. Nós vimos aqui a realidade do juízo final, a abrangência do juízo final, as finalidades do juízo final, a data do juízo final, a expectativa diante do juízo final e as consequências
do juízo final. Quanta lição, né? Quanta coisa interessante, irmão. Quanta coisa interessante. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus dê sabedoria para entender todas essas verdades eternas, gloriosas, que nos trazem ao coração conforto, consolo, mas responsabilidade. Desafio para pregar este evangelho ainda enquanto Jesus não voltar. Preguemos este evangelho com propriedade, com autoridade, com poder, orando pela liderança, orando pelos pastores na pregação da palavra, pelos missionários no seu trabalho de evangelização. E você também, sendo um agente também abençoador na sua casa, na sua família, viu? Que Deus abençoe. Fique com Deus, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Na próxima semana vamos iniciar um novo tema, um novo material e vamos compartilhar com a igreja. Que Deus abençoe, amado. Fique na paz do Senhor. Amém.